Bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Unir. Meu nome é Yuri Mandela, eu sou tutor de matemática e hoje vamos falar sobre função do segundo grau. Começar logo pela definição do segundo grau, da função do segundo grau. É uma função polinomial que tem como entrada números reais e saída também números reais. Aqui está o modelo base da função do segundo grau. Então, é uma função em que x é a variável e que tem essa estrutura como base, certo? Aqui temos, diferente da função do primeiro grau, que só tem a e b, na função do segundo grau nós temos a, b e c como constantes, e a variável x, ela aparece geralmente duas vezes. Aqui, sem potência, né, elevado a 1, e aqui, elevado ao quadrado. E esse x ao quadrado, né, que apelida a função como sendo uma função do segundo grau, certo? E para que seja uma função do segundo grau, né, a, b e c pertencem ao conjunto dos reais e o a precisa ser diferente de zero. Por quê? Se o a for zero, né, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. E vai sobrar só essa parte aqui. Sobrando somente essa parte, a gente tem uma função do primeiro grau, não do segundo. Como eu já tinha explicado também na aula passada, função é quando você utiliza uma equação para que você transforma uma variável, né? Aqui a gente tem uma variável x, em um conjunto de resultados, certo? Então a gente já vai tocar direto para os detalhes da função do segundo grau. Então, começando a explicar como é que a função do segundo grau geralmente surge. Não são todas que podem ser escritas dessa forma, mas grande parte delas podem ser divididas em duas partes. Essas duas partes, elas podem ser mostradas nesse aqui, ó. Então, aqui eu tenho x mais 4 que multiplica x menos 2, né? Se eu fizer essa multiplicação, né, o conhecido chuveirinho, né, a gente vai chegar nesse resultado aqui, nessa equação que segue o modelo da função do segundo grau. E isso traz várias informações interessantes sobre a função do segundo grau, né? A primeira é que logo aqui de cara a gente consegue perceber duas coisas. Se esse resultado aqui, ó, ou este resultado for igual a zero, o resultado da função é igual a zero. Então, a gente já consegue ver que por que a gente usa o zero quando a gente está montando a equação do segundo grau e quer encontrar as raízes. Esse é um dos primeiros motivos em que a gente iguala a função a zero. Por quê? A gente vai ter duas raízes. Esse também é outro detalhe da função do segundo grau. Ela geralmente tem duas raízes. E a raiz da função do segundo grau ela é encontrada quando você pega a equação e iguala a zero. Quando você tem a equação já montada, nesse estilo aqui, aí você tem que usar a fórmula de Bhaskara, que a gente vai explicar mais para frente e tudo mais. Mas, se ela não tiver montada, a gente consegue extrair as raízes logo daqui, antes de fazer a multiplicação. Como que isso acontece? Vejam só. Para que o resultado de uma multiplicação dê zero, ou seja, eu peguei aquele resultado antes de fazer a multiplicação aqui dos termos, né, dos parênteses, em vez de pegar a fórmula completa e igualar a zero, eu fiz antes. Eu peguei ainda na multiplicação e igualei a zero. E para que o resultado dê zero, basta que um dos fatores seja igual a zero. Ou seja, ou eu tenho x mais 4 igual a zero, ou x menos 2 tem que ser igual a zero. E aí o que vai acontecer? Se x ou 4 for igual a zero, então o x ele pode ter o valor de menos 4. Ou x menos 2, se x menos 2 for igual a zero,
eu tenho que x pode assumir o valor de 2. Ou seja, se eu substituir nesta equação aqui os valores menos 4, ou menos 4, e colocar aqui no valor de x, ou 2, nessas duas condições, o resultado vai ser 0. Então, aqui dá para você já começar a ver que não importa como que você organize a função do segundo grau, ela tende a ter dois resultados, certo? Mas infelizmente no Enem não é assim que aparece pra gente, né? No Enem ela aparece desse jeito geralmente, né? E aí a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara. E essa daqui é a tão conhecida fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes ac sobre 2a. A gente vai usar várias vezes, vamos conhecendo a fórmula de Bhaskara, você já deve conhecer. E o delta, né, que é essa parte aqui que fica embaixo da raiz, né, conhecido como b ao quadrado menos 4ac. Então, se a gente usar a fórmula de Bhaskara para resolver esta equação, substituindo os valores, aqui tem a resolução, até o momento em que você chega no mais ou menos a raiz, né, do resultado. E aí você tem o mais e o menos. E aí o que acontece? Você tem que separar, né? Quando você utiliza, você chega aqui até essa parte aqui, onde você você chega na raiz de 36, e aí você tem que separar um resultado somando com a raiz e outro resultado subtraindo. E veja só, aqui eu tenho o que a gente chama, né, de x' e x2' para separar os dois resultados. Os mesmos valores que a gente encontrou dessa forma. Então a gente encontra aqui também que x' pode ser igual a 2 e x2' igual a menos 4. A mesma coisa, os mesmos valores. Então a fórmula de Bhaskara foi um jeito que encontraram de achar os valores das raízes quando você não tem uma forma de separar os termos e aí você precisa encontrar direto. Qual que é o problema da fórmula de Bhaskara? Ela é um pouco grande, né? Ela não é assim tão fácil de ficar decorando, repete as letras e tudo mais. Então a recomendação que eu dou é que você treine para você ficar familiarizado. Na hora que você escrever, você já sabe. Eu no começo de toda a prova do Enem, eu já escrevia todas as fórmulas que eu lembrava já no começo. Eu ficava repetindo o dia todo. Tanto fórmula de matemática, fórmula de volume, fórmula de área, a fórmula de Bhaskara, as fórmulas de física, eu já tentava ler todas elas, eu já chegava na prova do Enem e já escrevia o máximo que eu poder dessas fórmulas para dar aquele alívio, entendeu? Ficava passando o dia inteiro só revisando antes da prova e escrevia. É uma dica que eu coloco para vocês. Mas se você tem dificuldade de resolver função do segundo grau, de usar a fórmula de Bhaskara, você erra na aritmética ou fica se perdendo ali, erra no detalhe, você pode treinar fazendo as suas próprias funções do segundo grau, certo? O que você pode fazer? Do mesmo jeito que eu fiz ali, né, que eu peguei um valor, um x mais alguma coisa, e multipliquei por x menos alguma coisa, você pode fazer, certo? Você vai trocando essas perguntas aqui que eu coloquei, né, qualquer coisa, por números pequenos, 2, 3, 4, de preferência diferentes, né? Aqui o 2, aqui o 3, depois o 3 e o 4. Faz a multiplicação do chuveirinho e tenta resolver. Porque você já sabe que, por exemplo, se eu colocar um 3 aqui, para isso aqui dar 0 é só o x ser menos 3. E se eu colocar um 2 aqui, para isso dar 0 é só o x ser igual a 2. Certo? Então, você sabendo as raízes facilmente, você já sabe o resultado que você espera. Aí você faz o chuveirinho e tenta resolver pela fórmula de Bhaskara, ver se você chega nas mesmas raízes. Certo? Veja se você conseguiu e confere o resultado que você esperava. Essa é uma forma de você treinar resolução de fórmula de Bhaskara, de equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, e não precisar ficar conferindo em outros cantos, né? Você já tem o comparativo ali do lado. Mas agora vamos, depois de conhecer já um pouco da fórmula de Bhaskara,
e da equação do segundo grau, agora a gente precisa entender os gráficos. Diferente da equação do primeiro grau, em que era sempre uma reta, né, ou podia ser constante ou angulada, todas as curvas de segundo grau que podem ser escritas, e no Enem geralmente elas são, podem ser representadas por uma parábola, né, mas toda toda equação do segundo grau, toda função do segundo grau é representada por uma parábola. E a parábola, ela só tem dois modelos que eles podem apresentar. Ela pode ser assim, desse forma, que a gente fala que essa é concavidade para cima, né? Concavidade seria o buraco. Então aqui, a concavidade para cima, ou dessa forma, com a concavidade para baixo, desculpa. Né? Agora, uma coisa muito interessante, você nunca vai encontrar uma curva assim, e nem assim, certo? Você nunca vai encontrar uma fórmula do segundo grau que faz isso. Então, se você encontrar isso, saiba que é qualquer coisa estranha menos uma equação do segundo grau. E tem um macete para você saber se a concavidade, ou para que lado, né, que vamos dizer assim, a parte aberta está virada, né? Duas situações. Essa daqui acontece quando o termo que multiplica o x ao quadrado, que é o a, ele é positivo, certo? Maior que zero. Então a gente diz que quando ele é positivo, ele está feliz, né? Esse aqui lembra ou pode lembrar, um sorriso. Já quando o a é negativo, o termo que multiplica o x ao quadrado, a curva, a parábola, ela é para baixo. Então ela fica triste, né? Então negativo, triste, positivo, feliz. Essa é o macete que todo mundo usa, padrão, e funciona. Dá certo, a gente sempre lembra. E qual que é a importância de saber a concavidade? Tem dois pontinhos que são extremamente importantes e que, se tratando de função do segundo grau, sempre cai pelo menos uma ou duas questões sobre esse ponto máximo, mínimo, ou coisas envolvendo esse ponto, né, que é o vértice. Então, quando você tem a concavidade para cima, você tem um ponto mínimo. Então, concavidade para cima é assim. Se a concavidade está para cima, você tem um mínimo aqui, ó. Esse é o mínimo. Agora, se a concavidade está para baixo, você tem um ponto máximo. E esses pontos mínimo e máximo são utilizados, e eu vou mostrar nos exemplos, em que exemplos que eles podem ser utilizados, certo? Para descobrir, você tem duas fórmulas diferentes. Nesse mesmo ponto que eu estou te mostrando aqui para vocês, tem uma coisa chamada y do vértice, aqui, y do vértice, e x do vértice, né? O vértice é esse ponto máximo e mínimo, ou mínimo, certo? Esse é o chamado vértice da curva, porque é onde a parábola faz a curva, vamos dizer, né? Para calcular o y do vértice, tem esta fórmula, certo? Ela é pouco parecida, ela é delta menos delta sobre 4a, e o x do vértice é o menos b sobre 2a. E existem duas formas de você fazer. Você pode fazer direto, né? Agora, se você encontrar ou o y do vértice ou o x do vértice, você pode encontrar o outro simplesmente jogando o valor encontrado na fórmula. Também dá para fazer isso. Na verdade, depois de encontrar o x, você consegue. Aí você joga na fórmula e você encontra o valor do y. Eu vou mostrar para vocês também como fazer isso. Outras coisas importantes, depois além do ponto do vértice, são as raízes. Lembra que a gente falou que a equação do segundo grau ela tem duas raízes? Então, Bhaskara serve para encontrar
esses valores de raízes. Quando que esses valores de raiz acontecem? Quando o y é igual a zero. Por isso que a gente iguala essa função, a gente pega essa função aqui, iguala a zero. Entendeu? Ou seja, aqui ó, nessa meiuca, né, toda essa linha onde o x passa, lembrando que esse aqui é o plano cartesiano, essa reta representa os valores de x e esta reta aqui representa os valores de y. Percebam que existem sempre dois valores, ou podem existir dois valores, né, para o mesmo y. Entendeu? Existem dois valores de x que o y fica igual a zero. Aqui e aqui. Isso se repete para a maioria dos pontos, menos para o vértice. Para todos os pontos, existem dois valores de x que podem dar o mesmo y. Por exemplo, aqui e aqui vão dar o mesmo y, né? Vão dar 100 aqui nessa linha. Só que são dois valores de x diferentes. Então esse também é um detalhe da função do segundo grau. Mas voltando aqui para a explicação, Bhaskara serve para encontrar os valores de x quando y é igual a zero. Bhaskara vai te dar esses dois valores aqui, esses pontos, certo? Em que a parábola toca o eixo x. E C, certo? A gente falou aqui, a gente tem um A, né, que é o que multiplica o x ao quadrado, aqui ele seria menos 1, esse seria o valor de A. Lembre-se que quando não tem nenhum valor explícito na variável, tem um 1 aqui, né? Então aqui teria um 1zinho aqui escondido. Aqui fica o A, o B é o 10 e o C é esse 200 aqui. Então perceba que o C sendo 200, se eu olhar no gráfico, está aqui, ó, o ponto em que a parábola toca no eixo y, e no eixo y a parábola só vai tocar uma vez, diferente do eixo x que ela toca duas vezes. Então tem esse detalhe aí. Se cair uma questão de conceito de matemática perguntando quantas vezes a parábola toca no eixo y, se tocar é uma, ok? No eixo x, duas também se tocar, ok? E esse aqui é o ponto C, o ponto onde a parábola toca no eixo y. Agora, falando um pouquinho, voltando agora um pouquinho lá sobre aquele negócio lá do ponto máximo e do ponto mínimo. Então, vamos colocar um exemplo aqui de como que a gente usa, né? Eu coloquei aqui um exemplo de ponto máximo. Um funcionário de uma pequena empresa aérea descobriu uma função que determina o lucro baseado na quantidade de assentos vendidos por voo. A função que determina o lucro é essa daqui, menos x ao quadrado mais 40x menos 300, onde o valor de y é o lucro e x é o número de passageiros. E aqui eu coloquei para encontrar a quantidade de assentos vendidos que gere maior lucro. Quando é que você vai ter maior lucro? Veja só, o y é o lucro, então aqui, ó, esse aqui seria o eixo y. E o x é o número de passageiros. Quando é que eu vou ter mais lucro? Quando a curva estiver no máximo possível, que é esse ponto aqui. Então, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir que valor de x, né, que está nesse ponto aqui, para dar o máximo de y possível. Pelo gráfico fica fácil, né? A gente já sabe aqui, ó, se a gente seguir a linha, a gente sabe que 20 passageiros é onde dá o maior lucro, certo? Mas vamos resolver isso matematicamente. Primeiro a gente tem que entender esse ponto vértice. Você não pode errar, não pode esquecer, entendeu? Tá aqui, ó, marquei para vocês. Esse é o ponto. E aí a gente fala aqui, ó, esse aqui é o x do vértice. Lembra que eu falei lá, x do vértice. Esse daqui é o x do vértice. É você pegar o vértice, traçar uma linha até o x, entendeu? Até a reta do x aqui, ó. Entender que esse ponto aqui é o x do vértice. Da mesma forma que esse aqui é o y do vértice. É isso que quer dizer tanto o x do vértice quanto o y do vértice. A gente precisa encontrar esses valores.
a gente pode jogar direto o valor do x do vértice, né, que é menos b sobre 2a. Pega os valores aqui, ó, 40 é o b, e 2, o a é menos 1, tá aqui. Faço a divisão, aqui, ó, negativo com negativo, prestem atenção, né? Então, o x do vértice vai dar 20. Então, eu sei que, só resolvendo matematicamente, eu sei que pela questão, o que ele me pergunta? Ele quer saber quantos passageiros eu tenho que ter para ter o lucro máximo. Então, eu sei que o ponto que vai me dar o lucro máximo é 20 do x. Se eu quiser saber qual que é o valor máximo de lucro que eu posso ter, dá para resolver por duas fórmulas. Eu posso aplicar direto pelo y do vértice, ok? Dessa forma. Faço a resolução. Aqui está o modelo da resolução para vocês, passo a passo. Usem muito parênteses, principalmente quando está mexendo com multiplicações e números negativos, para vocês não se confundirem. Façam de 1 a 1, né? Assim, tentem não tentar fazer de uma vez, certo? E resolvam com calma, com esse monte de número negativo. E a gente encontra aqui que o valor máximo de lucro é 100 pelo y do vértice, certo? Então, aquelas fórmulas, ela vai encontrar esses valores aqui, ó, quando você não tem o gráfico. Então, é para isso que serve, para você encontrar y do vértice ou x do vértice, para achar valores máximos, valores mínimos, ou a meiuca. Acontece muito também de achar qual que é o meio termo entre as raízes. Então, também dá para achar esse x do vértice de outra forma. Se você encontrar as raízes, veja que aqui, ó, o ponto que essa parábola toca no eixo x, os dois pontos, né? Aqui seria 10 e aqui 30. Se eu somar os dois, 10 e 30 dá 40, e dividir por 2 dá 20. Também é possível achar desse jeito. Se você tiver as raízes, somar ela e dividir por 2, você acha o meio, você acha o x do vértice. Também é uma forma rápida, se você tiver como achar, se você já tiver esses valores das raízes, também é uma forma rápida de achar o x do vértice. E aí você joga aqui na equação, se você, por exemplo, se eu jogar 20 aqui nessa equação, o resultado vai dar 200. Aqui, ó. Ah, eu não lembro da fórmula do y do vértice. Ela é muito grande, realmente. Eu também, geralmente, eu não lembro do y do vértice, que me dá o valor máximo e o valor mínimo. Eu só decoro a do x do vértice. E jogo o valor que eu encontrei no x na fórmula. Entendeu? Então, eu queria mostrar para vocês também, aqui, ó, quando você tem uma equação do segundo grau, em que na fórmula está trazendo negativo, e eu vou substituir o x, e ele está ao quadrado, eu quero que você preste atenção aqui como que eu coloquei. Eu não coloco menos 20 ao quadrado, certo? Lembra que aqui tem um 1? Então aqui fora também ficaria o 1. O 20, ele só substitui o x. E esse menos que está aqui, né, nesse caso aqui, ele tem que ficar de fora. Se fosse menos 20, eu colocava dentro. E aí o quadrado daria o número positivo. Mas o menos é da fórmula. E isso é um detalhe muito importante que muita gente erra. E o Enem faz questão de colocar a alternativa errada. Se você fizer esse cálculo errado, vai ter uma resposta. O Enem gosta de pegar. Isso é matemática básica. Entendeu? Então, prestem muita atenção quando você tiver um menos x ao quadrado. Certo? Para na hora de fazer a substituição, fazer do jeito certo. E esse é o jeito certo de você montar, fazer a substituição, né? Se tiver um 20, um 10. Se tiver um negativo, aí você faz o jogo de sinal e tudo mais. Na verdade, se tiver um negativo, você vai multiplicar, vai dar um número positivo e o resultado vai sair negativo. Certo? Então aqui, se eu tiver aqui menos alguma coisa, esse resultado tem que sair positivo, tem que sair negativo. E aqui a gente vê que a gente encontrou o mesmo valor, né? Fazendo a resolução, a gente encontra o mesmo valor de y, só substituindo o valor. Ok? Então, a gente viu como encontrar o x do vértice, o y do vértice, e vimos um exemplo de usando a fórmula de Bhaskara. Não tem muita coisa para você encontrar de função do segundo grau, certo? Apesar dela cair muito mais
do que a função do primeiro grau, porque a função do primeiro grau você consegue resolver um pouco por lógica, por regra de 3. A função do segundo grau não, ela é muito fechadinha, ela é muito difícil, assim, é sempre sair por Bhaskara, é sempre por fórmula. Então você tem poucos exemplos que você pode colocar, né? Então, assim, apesar dela ser complicada, ser matematicamente um pouco mais trabalhosa, ela não sai muito disso, ela não foge muito dessas variáveis. Você sempre vai ter que estar encontrando as raízes, o x do vértice e o y do vértice. Acabou. Ou saber a concavidade, mas aí é só olhar, é só teoria e tudo mais. Então, vamos direto para exemplos do Enem, né? Aqui, vamos começar do começo. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a 1,50. Essa daqui, ó, só pelas respostas, o que o Enem quer de você aqui, né? Ele quer que você entenda como montar uma equação do segundo grau. Logo no começo da videoaula, eu mostrei, né? É a multiplicação de duas funções de primeiro grau, basicamente, né? Então, essa questão, ela vai envolver isso. Quando você tem as respostas mostrando funções de segundo grau, aqui só está em outra ordem, né? Mas aqui, ó, aqui vai estar o termo A, aqui está o termo B, que seria o 50, aqui o termo C, que é 10.000 ou 15.000, dependendo da resposta correta. Então, você pode já pensar que você vai ter duas funções, x mais alguma coisa, x menos alguma coisa, multiplicando outro parênteses de x mais alguma coisa, x menos alguma coisa. Tá ok? Então vamos tentar prestar atenção em como que vai surgir essa função do segundo grau. Ela também é clássica, cai em quase todo o Enem, certo? Alguma forma de você montar essa equação do segundo grau. Existem maneiras rápidas de você encontrar qual que é a maior probabilidade de resolver isso aqui, mas a gente vai fazer primeiro a fórmula que vai chegar no resultado e depois a gente tenta ver aqui qual o detalhe que você poderia conferir ou já diminuir, saber quais que são as respostas. Vamos continuando. Um posto de gasolina ou um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando x o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e v o valor em reais arrecadado por dia com a venda de álcool, então a expressão que relaciona v e x é... Então é o seguinte, aqui é uma questão de interpretação bem complexa, que você precisa ver com paciência, vamos assim dizer. Ela não é realmente fácil, essa daqui é uma questão difícil, que envolve muito conceito, principalmente interpretação de questão de matemática, ou seja, transformar um problema real, né, um problema geral, né, de complexidade, para termos matemáticos. Né? Então você tem que transformar da linguagem humana para matemática. Okay? E esse que é o mais complicado para todo mundo. Certo? Então, o que a gente tem que tirar de pontos daqui? Primeiro, o que ele quer? O valor, né, em reais arrecadado. Então vamos tentar pegar as pistas. Ele quer... Aqui. Quais que são os termos? Valor em reais arrecadado por dia e x. Quem que é o x? Ele quer o V, né? E x. X é o valor em centavos de desconto dado no preço. Então a gente sabe que essas duas variáveis, certo? Mas a gente tem outra variável, que é a quantidade, né? Ou como é que se diz? A quantidade vendida no dia. Ela é diferente, ela é calculada em litros de água ou de álcool pelo preço. Como é que a gente vai montar isso? Né? Preste atenção. Vamos lembrar como é que surge a equação do segundo grau? Né?
É por esse modelinho aqui que eu tinha passado para vocês. Vamos voltar lá na questão. Ele diz que eram vendidos 100 litros a mais para cada centavo de desconto. No começo, ele já diz aqui, ó. Ele vendeu no começo 10 mil litros, né, por 100x. Por que eu estou colocando 100x? Por quê? Por 100x, certo? Por que eu fiz essa multiplicação? Veja só. Ele fala que aumenta 100 litros para cada centavo. Ou seja, se eu der 1 centavo, vai ser 10 mil litros mais 100. Se eu der 2 centavos de desconto, vai ser ainda 10 mil litros mais 200. Então, a quantidade vendida, a fórmula da quantidade, é esta. E por que eu estou querendo saber a quantidade? Veja só, no final ele quer o valor. Valor de arrecadado, ele fala aqui na questão que o valor arrecadado, né, é o número de litros de álcool que ele vendia vezes o preço. Então aqui, ó, como é que você vai saber a quantidade? É só você pegar isso daqui, ó, 100 litros, 10 mil litros e 1,50. Entendeu? E aí você tem que, vamos dizer, decompor, como montar. Então vamos primeiro montar a quantidade de álcool que ele vende. Então a quantidade de álcool aumenta, tá aqui, ó, mais aumenta 100 para cada centavo. É isso aqui que é a quantidade. E eu coloco aqui, ó. Já o preço é o contrário. Tá aqui, ó. O preço muda para cada diminuição. Qual que é o preço inicial? 1,5, 1,50. Menos, ou seja, o preço diminui 0,01x, que é 1 centavo. Eu estou fazendo isso aqui direto, sem ser por centavos, porque o preço aqui, porque eu coloquei aqui direto 100x. Né? Eu poderia, em vez de colocar 100x aqui, colocar 1, e aqui eu colocaria o valor em centavos. Né? Eu coloquei em real direto, porque fica mais fácil multiplicar, mas você pode fazer de outra forma. Então, o valor do preço é ao contrário, é 1,50 menos 1 centavo para cada centavo de desconto. E qual que é o valor arrecadado? É o preço vezes a quantidade, ou quantidade vezes o preço. E está aqui, ó, quantidade vezes o preço, certo? E aí, tem x aqui, tem o x aqui, taran, taran. Se você fizer a multiplicação, vai dar uma equação do segundo grau, certo? Então, não é uma questão fácil. Vamos voltar aqui para a questão. Se você acha uma questão fácil, parabéns para você. Eu geralmente sempre tive problemas com esse tipo de questão, certo? Então vamos fazer passar aqui rápido como resolver essa questão. Primeiro, ele quer encontrar o valor arrecadado no dia. O valor arrecadado no dia é a quantidade de litros que ele vende vezes o preço por cada litro. A quantidade de litros sobe 100 a cada centavo, que foi o que eu coloquei aqui, né? Então, quantidade é 10 mil mais 100. Se subisse 200 litros a cada centavo, eu colocaria 200. Se descesse 100 litros, eu colocaria negativo aqui, entendeu? Que multiplica, né, o valor de cada litro. E o valor de cada litro desce 1 centavo, né, cada desconto. Que aqui eu coloquei, sem colocar os centavos direto, eu coloquei 0,01. E depois eu multiplico um pelo outro. E chega na resolução, letra D. Certo? Primeiro, dá para eliminar algumas questões sem, como se diz? Sem pensar muito. Por exemplo, ele diz aqui que o ponto inicial, né,
é 10 mil litros vezes 1,50. Ou seja, eu sei que nesse ponto aqui que inicia é o ponto em que você não dá nenhum desconto. X é igual a zero, assim por dizer, entendeu? E quando x é igual a zero, isso aqui, esse valor, é igual a C. Se eu pegar e multiplicar 10 mil por 1,50, eu vou ter 15 mil. Então eu sei que não é nem a questão A, nem a questão B. Outra, né? Outras coisas assim que eu consigo observar. O A é negativo. Entendeu? Por que eu sei que o A é negativo? Porque esse valor ele tende a ter, como eu posso dizer, um ponto máximo, um valor máximo de venda. Então, eu sabendo que o A é negativo, eu também já teria reduzido para questões C e D. E aí eu poderia resolver por tentativa. Então, assim, se eu não conseguisse achar a saída, às vezes, simplesmente pelo conceito, você consegue encontrar qual que é o valor próximo. E aí, uma realidade do Enem, eu espero que vocês façam o mínimo possível, mas às vezes a gente precisa chutar. Quando eu fiz o meu Enem, não eram 5 horas e meia para fazer no dia do exatas, ainda era 4 horas e meia. Tinha acabado de trocar e esqueceram de colocar 1 hora a mais. Eu tive que chutar algumas questões de matemática. Por sorte, eu conseguia sempre reduzir a 2, 3 questões no máximo, entendeu? Mas você conseguindo reduzir a 2, que é o que a gente está olhando aqui, né? Então, assim, você às vezes consegue ter uma vantagem, né? E aí fala assim, não tô mais com saco, não estou conseguindo resolver essa questão. O que eu vou chutar? Pelo menos você chuta consciente. Primeiro, vamos achar qual que é o valor de C. O valor de C é quando x é igual a zero, entendeu? Quando é que x vai ser igual a zero? Né? Quando você não deu nenhum desconto, está aqui no começo, entendeu? Ele fala que esse aqui é o padrão, então geralmente esse é o valor de C, quando você está envolvendo questão de segundo grau. Qual é quando x é igual é quando x é igual a zero, que aí você elimina essa parte aqui todinha, né, daqui para cá, né, e aí você encontra o valor de C. Mas isso aí são pequenos detalhes. Vamos para outro exemplo. Para evitar uma epidemia, olha só que coincidência, a Secretaria da Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros. Quem me dera se desse para fazer isso com corona, de modo a evitar a proliferação de mosquito da dengue. É um problema aí que a gente já tem por décadas. Sabe-se que o número F de infectados é dado por uma função, né? Então aqui a gente tem uma função em que temos uma variável t, né, dada por menos 2t ao quadrado mais 120t. E ele explica aqui que t é expresso em dia e que t0, né, ou seja, se eu colocar 0 aqui, vai dar 0. É o dia anterior à primeira infecção. Ou seja, é o dia 0, é o dia que não tem nenhuma infecção. E que tal expressão é válida para os primeiros 60 dias da epidemia. Guarda essa informação que ela é muito importante. A Secretaria da Saúde decidiu uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda dedetização precisou acontecer, ou seja, chegou nesse ponto. Agora ele pergunta aqui, quando que essa segunda dedetização começou? E você precisa saber quais são os dias. Primeiro, vamos lá escrever essa formulazinha aqui, né? 2t ao quadrado mais 120t. Né? E eles querem saber o tempo de infectados é igual a 1.600. Olha só, o número de infectados é o resultado dessa equação. Não vá colocar o 1.600 no t, entendeu? Ele está dizendo que esse daqui, o 1.600 que ele deu, é o resultado, é o número de infectados, que é dado pela função. Ou seja, o t é o que ele quer saber, o dia, entendeu? O que você vai fazer? Primeiro, a gente vai montar aqui, né, a equação modelinha e substituir o 1.600 que ele nos deu. Só que não pelo t, e sim pelo resultado. Aqui, ó, 1.600 menos 2t. Antes de passar, né, vamos explicar um detalhe aqui. Veja que não é possível, né, não é muito fácil, nem prático, resolver esse problema aqui, né? Se não tivesse isso aqui, beleza, aí dava aqui, eu
passava o menos t para outro lado, dividia por t, encontrava, não sei o que lá, fazia jogo de sinal e tudo mais. Mas isso é uma equação do segundo grau. E a única fórmula que a gente tem de encontrar valores, né, é se for por Bhaskara. Então eu tenho que igualar isso aqui a zero para encontrar as raízes. Lembra que dessa função do segundo grau, a única coisa que a gente pode encontrar assim direto são as raízes, né? Depois, ou ponto máximo, ponto mínimo, x do vértice. São essas coisas que a gente pode encontrar. Entendeu? Só que, vamos atentar a outro detalhe. Essa função aqui, ó, ela é diferente dessa função. Ah, mas ela é bem parecidinha. É, mas ela tem o menos 1600 aqui. Que diferença que é essa? Se eu tirar a raiz dessa função, as raízes dessa função, eles vão dar valores diferentes do que essa daqui, ó. Apesar da primeira parte ser igualzinha. Entendeu? Mas ele não quer a raiz dessa função. Ele quer de 1600. Não é fácil encontrar. Então eu jogo menos 1600, né, aqui para o outro lado e tento encontrar. Isso dá certo, entendeu? Por quê? E agora eu preciso que vocês entendam por que isso dá certo. Então a gente tem aqui a função original e eu botei esse gráfico aqui que representa essa função, né? Tá aqui, ó, o gráficozinho. Essa daqui é o gráfico da nova função. Eles são análogos, são parecidos, ela faz a mesma curva, né, no mesmo ponto, só que veja só, ela está mais embaixo. Por que ela está mais embaixo? Olha só, aqui se a gente fosse colocar os valores, né, os valores de A, B e C, A seria menos 2, B seria 120 e C, que não aparece aqui, né, seria 0. Então aqui, ó o ponto em que a parábola corta o eixo Y, é 0. Já aqui, o C é menos 1600. Olha aqui o valor de 1600 aparecendo. É o ponto em que a parábola toca o eixo Y. É igual a C, sempre. Então, o que a gente tem? O que a questão nos quer? Ela quer esses valores aqui de x, né? Ou pelo menos um deles, bem aqui, ou o primeiro deles, né? Aqui em 1600. É isso que ele quer. Só que a fórmula de Bhaskara só nos dá o valor daqui, daqui e daqui. Né? Pela fórmula de Bhaskara a gente encontra as duas raízes e pelo x e y do vértice a gente encontra esse ponto aqui. Nenhuma outra fórmula nos dá esses pontos aqui aleatórios, outros pontos aqui. Então o que a gente faz? A gente joga esse ponto que estava lá em cima aqui embaixo. Eu posso fazer isso, entendeu? Eu posso jogar a curva mais para baixo e encontrar esses pontos. Veja que a curva não muda de forma, mas só de ponto máximo, vamos assim dizer, né? E eles vão ser análogos, ou seja, continua, ó, veja só, mesmo jogando, mudando C, ou seja, eu posso pegar qualquer função do segundo grau e alterar C. O que eu vou fazer? Eu só vou mudar a altura dele. E vou encontrar os mesmos pontos. Então, por exemplo, se eu quisesse nessa função, o ponto que me desse 1000 aqui, se eu quisesse esse ponto aqui, ó, né? Se eu quisesse o ponto aqui, eu sou bem ruim de desenhar, ou esse ponto aqui, né? Então, eu colocaria, em vez de colocar menos 1600, eu colocaria menos 1000. E aí depois, estaria para cá, né? E resolveria a questão. Simples assim. Então é isso que você faz quando você altera o C, né? Apesar de eu ter jogado na fórmula e falando assim, nossa, você só está adicionando 1600 jogando para o outro lado, não. Isso transforma a fórmula, elas não ficam iguais, elas não dão o mesmo resultado, elas não são tão parecidas, mas elas são similares. Nesse quesito que eu mostrei para vocês. Os pontos em X tendem a não mudar. Ok? E aí a gente resolve. Joga o Bhaskara, entendeu? Algumas pessoas olham aqui, né? Tipo, todos esses termos são divisíveis por 2. Nossa, vou dividir por 2. Não façam isso no Enem. Por quê?
Se fosse mais simples, é muito provável que eles teriam dado o resultado mais simples, ou uma fórmula mais simples, certo? Só que veja só, eu apliquei aqui os valores na fórmula de Bhaskara. Aqui temos menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a, certo? Veja que quando chegamos nesse ponto aqui, ó, temos a raiz de 1600. Se eu tivesse dividido por 2 isso aqui, entendeu? Aqui o valor teria dado 400, teria, mas às vezes ele pode não dar exato, entendeu? Simplesmente porque você cortou, você dividiu por 2, não sei o que lá. E aí vai ficar mais complicado, às vezes, você resolver, entendeu? Então, deixa do jeito que tá? Tenta não simplificar e vai direto. Lembrando que quando você chega nessa parte aqui, né, da fórmula de Bhaskara, então você aplica os termos, vai fazendo com calma as multiplicações, cuidado com os sinais. Veja que quando a gente substitui aqui, ó, olha só, eu tenho menos 4ac. O menos 4, que é da fórmula, o menos, eu deixo fora, entendeu? E uso um monte de parênteses para ir resolvendo com calma. E aí, quando chega ali naquela parte, eu separo, né? Então, primeiro, eu gosto de colocar primeiro o positivo, né? Então, coloquei aqui um velinha, fui resolvendo, raiz de 1600 é 40. É bom saber a maioria das raízes padrão, né? Porque aqui, como é que você tira uma raiz direta? Eu sei que a raiz de 16 é 4. E aqui eu tenho 2 zeros. Dentro da raiz ele se torna 1, se eu tiver uma raiz direta aqui, entendeu? Então é bom às vezes dar uma revisadinha como encontrar as raízes, quais são as regras das raízes. Faço a resolução e encontro que uma das raízes é 20. Depois faço com negativo, não se esqueçam. E encontro o valor 40. Veja só, se a gente voltar para a questão, ele fala que a secretaria decide que uma segunda dedetização deve ser feita no dia que encontrar. Se a gente for seguindo o gráfico, vamos voltar lá para o gráfico. Aqui é o dia 0, né? Então vamos dizer aqui, ó, passando o dia 1, dia 1, dia 0. 0 infectados, aqui a gente vai ter 5 infectados, aqui a gente vai ter... eu estou falando errado de novo, né? Aqui é o 5º dia, né? Pela equação, a gente encontraria aqui mais ou menos os 600 infectados. Depois no dia 10, né? A gente vai passando o tempo, puf, chegou no ponto que ele quer, 1600. Então aqui já vai ser feita a dedetização, mesmo que tenha 2 raízes, entendeu? Então até para não confundir vocês, nesse Enem ele nem colocou o valor 40, que é o valor da outra raiz, ele só colocou o do 20. Que foi o que a gente encontrou, entendeu? Mas, caso tivesse aqui, né, você tem que prestar atenção nesse detalhe, que ele fala que assim que chegar em 1600, a segunda dedetização já deve acontecer. Então, é o primeiro resultado, ou o resultado menor que está naquele intervalo. Se tivesse dado um resultado, vamos botar um exemplo lá, menos 20 e 30, lembra que ele falou que a expressão só é válida para os primeiros 60 dias, né? Então você só assume o valor que está entre 0, né, que é o inicial que ele falou aqui, e 60. Se tivesse dado mais que 60, tipo 20 e 80, e você só assumiria o valor que está no intervalo dentro de 20, ou dentro de 0 e 60. E esses foram os 2 exemplos onde se usa mais fórmula de Bhaskara, né? Então vamos prestar atenção muito na primeira coisa, como montar uma fórmula de Bhaskara para responder uma resposta, uma questão do Enem, né? Lembrando daquele modelo base. Vamos voltar. Eita. Montem as suas funções do segundo grau e treinem fazer com a fórmula de Bhaskara se você tem dificuldade, entendeu? Para você ficar mais afiado, não deixar passar essas questões. Se atenham que as questões do segundo grau, muitas pessoas erram. É uma das questões que a maioria do pessoal que faz o Enem erra. Isso quer dizer o quê? Ela vale muito. Okay? Então, se você acertar essa questão, você vai ganhar bastante pontos, ou bastantes pontos em matemática. Então, treinem e resolvam, porque as questões do segundo grau não passam
disso, saibam ver a concavidade, né? A concavidade serve para você observar qual que é o ponto máximo ou ponto mínimo. Lembrem de como encontrar o y do vértice e o x do vértice, ok? Lembre-se dos pontos, né? As raízes é sempre quando cruza o eixo x, o ponto C é quando cruza o eixo y e o vértice, tá ok? Lembre-se disso, treinem, né? Treinem, continue estudando, continue praticando, continue tentando. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.